Boa tarde, bem-vindos à Casa da Escrita, mais uma vez. De novo, os mil planaltos se deslocaram para uma zona um pouco planalta, também mais acidentada, do Museu da Escrita e da Antropologia, mas isso é só motivo para eu estar muito grato de novo, porque esta é uma das cooperações que mais diversifica a vida da Casa da Escrita. E pela segunda vez este programa dos mil planaltos assenta a reais nesta casa e com um nome grande do saber da criatividade, a quem agradeço em particular, o ter-se deslocado agora desde mais longe do que os mil planaltos para esta nossa casa. Mas para nos apresentar, agora brevemente, o nosso convidado de hoje, o professor e colega Luís Quintais, vai tomar a palavra e também agradeço por isso. Obrigado, Carlota Simões. Como sempre, a nossa amizade produtiva nestas cooperações. Muitas vezes tem passado por Camões para rimar, agora passam por estas outras formas de criação, com as quais, com certo Camões, também simpatizaria bastante. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu basicamente apresentar o perfil Silva. É um prazer enorme aqui hoje, na Casa da Escrita, neste nosso projeto dos mil planaltos. O perfil Silva tem um percurso particularmente interessante, basicamente é um filósofo entre engenheiros, não sei se essa imagem é melhor. O último livro dele, para o qual, aliás, gostaria de chamar a atenção, que se chama As Sociedades Humanas e as Sociedades Artificiais, é um livro. E um dos aspectos mais instigantes do pensamento do perfil tem-se justamente com este aspecto que tem a ver com o modo como, de alguma forma, as nossas sociedades humanas têm, de alguma forma, de se confrontar com o mundo das máquinas, de forma como essas máquinas, inclusive, podem transformar o nosso entendimento do que é racional humano. E esse aspecto parece-me ser muito interessante. É um filósofo que se preocupa fundamentalmente com a ciência e com a tecnociência em particular e com as implicações que o conhecimento tecnocientífico tem no nosso cotidiano, individualmente, e inclusive na forma como nós criamos ideias como de instituição, consciência, livre-arbítrio, etc. Portanto, é um pensamento de alguma forma eu acho que é urgente e nesse sentido gostaria também de dar a enfatizar o meu agradecimento pelo facto de ter aceito este convite. Em termos estritamente biográficos, poderia-se dizer, usando notas biográficas que eu colhi, o Porfírio é licenciado em Mestre em Filosofia, doutorou-se em Epistemologia e Filosofia das Ciências em 2007 com uma tese sobre as ciências do artificial como ciências do humano. Foi investigador visitante no Instituto Superior de Filosofia da Universidade Católica de Lovaina e na Faculdade de Filosofia da Universidade Complutense de Madrid. É atualmente investigador no Instituto de Sistemas de Robótica, do Instituto Supertécnico, como bolsário de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E aí tem sido organizador dos ciclos de conferências sobre o projeto genérico das sociedades humanas e às sociedades artificiais, uma atividade multidisciplinar que vai em 2011 para a terceira edição. Publicou a Filosofia da Ciência de Paul Feyerabend em 1998, Cibernética dos Raios de Segunda, curiosamente foi o primeiro que eu conheci o interessante na editora já não existe, não é? Claro. E das sociedades humanas às sociedades artificiais, que este foi deste ano, ainda até 2011. Posto isto, gostaria de colaborar mais uma vez obrigado.
e apreciar, prefiro falar, se andei 2 horas a apreciar, agora prefiro ficar sentado. Muito boa tarde. Eu queria, desde logo, agradecer o convite para estar aqui, que me proporciona o gosto de trocar algumas impressões sobre este tema, mas que é uma honra para mim estar aqui. E isto não é uma forma de cortesia. Eu estou profundamente convencido de que uma das doenças principais do pensamento neste princípio de século é a ruptura entre as disciplinas, o afastamento entre as disciplinas. Eu acho que estamos a pagar e vamos pagar cada vez mais caro esse afastamento entre as disciplinas e, portanto, tudo o que seja plataformas onde as pedras se possam encontrar, às vezes não sabendo bem para qual caminho, mas onde se possam encontrar por estarem na mesma plataforma, são iniciativas muito relevantes e muito necessárias. E, portanto, com toda a franqueza, é um gosto e uma honra estar aqui por essa razão séria e não apenas por gostar de vir aqui. Aliás, por alguma razão, vindo da filosofia e estando na filosofia, fiz para e consegui estar, de momento, no Instituto de Ciências e Robótica, que é um Instituto de Investigação do Instituto Politécnico, e penso que isso mostra que o meu interesse pelos cruzamentos não é um interesse casual, nem momentâneo. Tenho percebido, com o tempo, que convém dizer, a começar qualquer intervenção sobre estes temas, que eu não me dedico a pensar sobre as máquinas. Em particular, falo muito com o gosto, eu não me dedico a pensar sobre robôs. Os robôs não são o meu tema. O meu tema são as pessoas, os humanos, as sociedades dos humanos e as relações que os humanos têm entre si e com outras realidades que têm neste mundo, nomeadamente as máquinas e outros animais. Porque, embora eu às vezes também explore um bocadinho o fascínio pela tecnologia dos robôs para chamar certas questões à mesa, de facto, o que me interessa são os robôs. Tal como o Luís Quintais lembrou, referindo o tópico da minha intervenção, aquilo que me interessa são as ciências do artificial como ciências do humano. Ou seja, quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de robótica, quando se fazem máquinas inteligentes, quando se fazem robôs inteligentes, estamos normalmente a implicar naquilo que escolhemos fazer e na forma como escolhemos fazer, estamos a implicar certas concepções. Não acerca das máquinas, mas acerca de nós. Acerca daquilo que nós pensamos que é excelentemente humano e, portanto, queremos tentar produzir. E não há exemplo mais simples, na medida em que é conhecido, basta lembrar, para isso que os segredos computacional, o facto que toda a gente diz, como se fosse inquestionável, que o Deep Blue, já quando o Deep Blue 2, a segunda versão, venceu pela primeira vez em 1997 o campeão em título mundial de xadrez, o Kasparov. Não vamos agora discutir se realmente venceu ou não, mas é isto que se diz. E esse momento foi considerado um momento alto da progressão da ciência do artificial. Finalmente, e o xadrez tinha estado desde o princípio da inteligência artificial como um dos fascínios das máquinas inteligentes, finalmente uma máquina tinha conseguido vencer o humano em quê? O xadrez. E porquê o xadrez? Porque é um desporto intelectual por excelência. E isso diz muito sobre o que é que se pensa que é interessante, o que é importante no humano. É certo que o Deep Blue 2 ganhou a Kasparov sem sequer saber o que era o tabuleiro de xadrez. E sem sequer poder mexer as peças.
sem fazer a mais pequena ideia o que era uma peça de xadrez. Havia um cientista da IBM que transmitia ao computador as jogadas do Kasparov, recebia a sugestão de jogada e executava a jogada. É assim como qualquer um de nós que é muito inteligente, estando fechado em casa, dentro de um quarto pequenino, a receber mensagens de fora e a transmitir mensagens para fora, e essa pessoa que vivesse fechada dentro de um quarto, só com essa comunicação comum, fosse considerada uma pessoa maximamente inteligente. É isso. Um computador que vence o Kasparov. É isso. É um processo fechado dentro de uma caixa, em cima de uma mesa, completamente dependente para tudo aquilo que para nós é estar no mundo, que é perceber, ligar, sensores, motores, ação, falar, ouvir. Nada disto é possível numa máquina. Mas, no entanto, para uma certa ideia de inteligência das máquinas, que é o exemplar mais explícito do que é que se poderia fazer. E é em volta dessas questões que normalmente temos. Aquilo que vos vou propor hoje, posto este enquadramento, tem a ver com uma outra noção, que é a noção de sociedades artificiais. Eu chamo de sociedades artificiais as sociedades, não as sociedades em que há as máquinas. Há muito tempo que há máquinas nas sociedades humanas. Eu não tenho nenhuma fobia em relação às máquinas. Eu chamo de sociedades artificiais, as sociedades a entender para se tornarem sociedades artificiais, as sociedades em que as máquinas, em lugar de serem usadas como ferramentas, começam a ser consideradas como agentes. Da mesma maneira que nós consideramos que os nossos parceiros de género humano são agentes, pensam fazer coisas e fazem coisas, são motivados a fazer coisas e fazem coisas, contam com tudo que nós fazemos e nós contamos com aquilo que eles fazem, os outros humanos. A certa altura começamos a pensar que pode haver máquinas que substituam outros humanos a fazer coisas ao mesmo tempo. Uma das primeiras tentativas de substituir em atividades sérias humanos por máquinas foi a tentativa de ter um computador que fizesse diagnóstico médico. Eu penso que ainda nos anos 60, agora assim de repente não me lembro que foi nos anos 60, ou seja, nos anos 70, mais um sistema chamado ensino, e que no fundo era um sistema de diagnóstico. Era suposto que um computador, com um programa muito sofisticado, com um certo número de informações, análises de informações sobre o historial de uma pessoa, é capaz de dizer que o problema desta pessoa é este. Portanto, o tratamento que ela tem de ter é este. Por exemplo, meter uma máquina como tratador de humanos num circuito que, tradicionalmente, é entendido como um circuito entre humanos. Pacientes, médicos, doentes, enfermeiras, outros humanos, que têm uma preocupação que não é apenas técnica. Que não é apenas saber como é que se resolve aquele problema, é saber quem é e como é aquela pessoa com quem está. Outro exemplo, a ideia de que podíamos ter um juiz automático. Um juiz que analisa os argumentos, analisa a lei e produz uma sentença. Bom, mas sejamos justos. Esta tentação não é assim tão recente como isto. O Leibniz, com a sua característica universal, também pensava que era possível eliminar a argumentação entre os humanos. Ou seja, uma linguagem suficientemente rigorosa faria com que não fosse preciso discutir, era só processar os dados e obter o resultado. Portanto, essa tentação não é assim tão nova como isso. Mas, e é aqui que entra a robótica, as coisas não são possíveis nem impossíveis à partida, neste campo, acho eu. As coisas tornam-se possíveis se nós as quisermos e se fizermos por isso. O que é que alguns robôs hoje em dia fazem?
E é um bocado disso que vou falar já a seguir. Tentam parecer-se connosco. Claro que não são eles que tentam parecer-se connosco. Há alguns de nós que tentam que eles se pareçam connosco, para nós pensarmos que eles se parecem connosco. Lá está. Isto é tudo uma questão entre humanos, não é uma questão entre máquinas e humanos. Eu conheço isso que não haja nenhum robô que esteja a magicar umas coisas para nos enganar, para nos fazer bem, para nos fazer mal. Não conheço. Acho que não há. Isto é uma questão entre humanos. E é disso que vos queria falar. Eu não tenho provavelmente uma apresentação, eu uso o PowerPoint só para mostrar algumas coisas que é melhor ver do que falar, mas não vou seguir aquilo que tenho para vos dizer pelo PowerPoint. Quando falamos em sociedades artificiais, e portanto, quando falamos em ter máquinas que deixam de ser usadas como ferramentas e começam a tentar-se a serem agentes de nós, serem outros agentes, outras coisas que têm ações, há uma espécie particular de robôs humanoides que é interessante. De robôs, já cheguei a surpresa, que são os robôs humanoides. Os robôs humanoides são robôs que, de alguma forma, tendem a parecer-se com os humanos. Tem uma cara parecida connosco. Isso é tudo entre aspas, mas não posso passar com esta intervenção por aspas. Tem uma cara parecida connosco, tem um corpo parecido connosco, por exemplo, quem tem um tronco nos braços e nas pernas, fazem coisas que nós também fazemos. Sei lá, por exemplo, falam, ou jogam. E esse é um caminho que, concretamente, hoje em dia, promete vir a ter êxito em inserir máquinas que fazem coisas parecidas connosco e que, ao fim de algum tempo, poderão enganar-nos acerca de serem máquinas ou não serem máquinas. Isto é um plano que eu estou mais ou menos a seguir, mas já estou bastante avançado. Ainda na década de 50, este senhor, que se chamava Gary Walter, que era inglês, fez uma coisa que está aqui tratada, ali aos pés da criança, que são as tartarugas eletrónicas. Eu não vou passar o vídeo para não demorar, mas há uma... Esta maquineta, que é uma maquineta muito simples em termos técnicos, basicamente tinha orientado-se por cookies positivos, orientava-se em certas circunstâncias à procura de luz, em outras circunstâncias fugindo da luz, e isto fazia com que tivesse um comportamento de parecer um pequeno animal a passear numa sala. E a certa altura, esta fotografia foi divulgada com a seguinte legenda: este casal tem 2 filhos, um deles é eletrónico. Este tipo de máquinas são máquinas da primeira grande tentativa no século XX de fazer máquinas inteligentes, a cibernética, em que basicamente os cibernéticos procuravam máquinas mais capazes de interagir com o mundo, portanto, com sensores e atuadores que permitissem comportamentos interessantes no mundo, uma tartaruga mecânica que anda para trás e para a frente numa sala, enquanto que depois, a partir da década de 50, a chamada inteligência artificial vai esquecer durante uns anos este tipo de máquinas e vai procurar a inteligência suprema, representada, por exemplo, pelo intelectual, intelectualizada ao máximo, como por exemplo os xadrez. Aqui vemos o Kasparov a apanhar o tareia do Nico numa interpretação. É claro que depois há uma série de explicações de que afinal o Kasparov não perdeu nada. Quer dizer, num certo sentido ele perdeu, mas teria que escrever em que sentido. Mas vamos agora ver isso. E vamos então começar a ver o que é possível em termos de robôs humanoides.
Eu não estou habituado, os meus colegas utilizam todos o Macintosh para almoçar comigo, quando souberem que eu tive que usar o Macintosh, apesar que eu estou muito habituado, mas é diferente. Este senhor da Universidade da Califórnia, San Diego, tem estado a fazer, usando uma técnica que tem muito a ver com a utilização de materiais que tornam a produção da pele humana muito expressiva. Tem estado a concentrar-se num projeto de pedaços de pessoa, cabeças, capazes de interagir de uma forma que parece muito natural com humanos. Por exemplo, fazendo gestos na cara, os movimentos que nós fazemos, com uma grande quantidade de pequenos motores dentro por baixo da pele para mudar a cara, com a capacidade de perceber certos indicadores na pessoa que está na posição de falar com ela, por exemplo, poder ter um reconhecimento de indicadores de género, de idade, se usa óculos, não usa óculos, e ser capaz de produzir uma espécie de conversa com a pessoa que está à sua frente a tentar interagir. Não sei se eu posso pôr isto no tamanho que eu quero. É claro que nós podemos dizer, mas é claro que nós não vamos ser enganados por uma espécie de cabeça colocada em cima da secretária. Mas, se mesmo a ver, é uma cabeça em cima da secretária, não é um humano. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que isso pode ser integrado num sistema em que esta capacidade para mimar a expressão humana pode ser utilizada para colocar uma máquina a tentar fazer crer que tem o mesmo tipo de interação com nós. Poderão perguntar, está bem, mas qual é o problema disso? Para tentar dar um momento de resposta à importância que isso pode ter, eu iria chamar agora um filósofo, o Daniel Dennett, filósofo americano, vivo, que se interessa muito pela ciência, designadamente por biologia, e que também se tem interessado pelas questões da mente, e, portanto, se tem interessado designadamente pela questão de saber como é que nós reconhecemos noutras pessoas que elas, como nós, têm mente. Ou espírito, se quiser. Espírito da palavra, mente, é mais e, basicamente, a chamada tese da postura intencional, o que o Dennett diz é o seguinte. Nós temos, basicamente, três maneiras de olhar para um sistema com o qual estamos a interagir. E, primeiro, para explicar o conceito, vamos pensar no computador. Vamos pensar num computador de jogar xadrez, com o qual jogamos xadrez. Temos, a primeira, a chamada postura física. Eu posso saber como é que o computador funciona nos seus detalhes físicos. E isso é interessante em certas alturas. Se eu quiser reparar o computador, em princípio, devo saber como é que ele funciona no nível físico. Mas não temos que estar sempre a reparar o computador. Noutras circunstâncias, queremos saber outras coisas.
Queremos saber como é que o pomos a fazer no computador, como é que ele funciona, qual é a sua estrutura funcional. O programador, a pessoa que faz software com o computador, é nessa postura que se coloca, a postura do design. Como é que eu ponho esta máquina a comportar-se de uma certa maneira. A postura do design. E depois há uma outra postura, mais próxima do utilizador comum. Se eu estou a jogar xadrez contra um computador, eu não preciso saber nem preciso saber como é que o computador foi construído, nem preciso conhecer o programa, como é que ele foi programado, preciso saber como é que ele interage comigo. E, portanto, é normal que eu pense que ele quer ganhar. É normal que eu pense, ele mexeu aquele peão para ali porque me quer ver a torre. Ele mexeu aquele bicho para ali porque me vai dar cheque a seguir com o cavalo. Esta é a postura intencional. Eu interajo com uma máquina na postura em que acredito que o sistema tem certas crenças, sabe certas coisas, quer certas coisas e age em função disso. E para mim, para jogar contra o computador de xadrez, basta-me acreditar que ele quer ganhar da mesma maneira que eu quero ganhar e, portanto, tenho que fazer o mesmo tipo de jogadas que eu quero fazer. Agora, o que o Gellert diz é que nas relações entre pessoas a questão é basicamente a mesma. Nós, simplesmente, temos uma postura intencional, generalizada, para todos os outros membros da nossa espécie. Eu, em geral, não estou a pensar como é que cada pessoa é feita biologicamente ou como é que ela chegou a ter aquele comportamento. Ajo atribuindo intencionalidade, atribuindo agência, capacidade para agir, mais ou menos da mesma maneira como eu, e isso faz com que nós tenhamos esse tipo de postura perante as outras pessoas, mesmo quando, por alguma razão, a capacidade de agir daquela pessoa em concreto está modificada. Por exemplo, porque está doente, porque foi atropelada, ou porque não tem certas capacidades que a maior parte das pessoas tem. Nós não questionamos para a nossa espécie como é que as pessoas são feitas antes de atribuirmos pertença à nossa espécie e antes de atribuirmos basicamente o mesmo pacote de características que atribuímos a nós próprios. Ora, se nós vamos inserir, e esse é o ponto da robótica humana, a robótica em que os robôs parecem-se com pessoas, o ponto é, vamos inserir uma máquina numa interação, sendo que estamos a tentar dar a essa máquina as características que fazem com que nós atribuamos, sem grande raciocínio, as características humanas aos nossos parceiros. Se um humano, se nós tivéssemos uma máquina com um humano lá dentro, mas a máquina tivesse um aspecto completamente estranho, nós só depois de percebermos que a máquina é controlada pelo humano é que atribuiríamos alguma coisa desse humano a essa máquina. Nós primeiro vemos, reconhecemos e atribuímos imediatamente essa característica intencional, essa comunidade a outras máquinas. Agora, quando nós estamos a fazer isto, estamos efetivamente a tentar produzir máquinas que despertam em nós esse tipo de reação. Despertam em nós esse reconhecimento da espécie. Porque nada me diz, se nós quisermos ser completamente analíticos e rigorosos, nada me diz que este jovem que está aqui à minha frente não é um robô sofisticadíssimo. Eu não confio antes. Não conheço a história dele. Nem sei como se chama. Vocês podem ter arranjado um robô extremamente sofisticado, não é aquele tipo de robôs, vamos usar com ele, vamos pôr um robô ali à frente, e é claro que ele nem sequer vai notar que é um robô. E é verdade, nem sequer vai notar que é um robô. Mas essa questão nem se me põe. Um agente com este aspecto, aqui nestas circunstâncias, para mim é uma pessoa, não há questão. É uma pessoa funcional. Eu não vou decidir tratá-lo como humano, depois de fazer não sei quantas perguntas, a ver se ele sabe que não sei quantas coisas que é suposto os humanos saber. Para mim é um humano,
pelo aspecto. Ora, quando nós jogamos com essa forma de apresentar as máquinas às pessoas, estamos a jogar com a chave de entrada nas nossas comunidades. E se pensarmos que muitas das nossas interações são cada vez mais interações à distância, em que a nossa capacidade para verificar se a coisa está bem feita é menor. Ou seja, é mais fácil percebermos qual é a dimensão disso. Mas continuamos. Agora não sei como é que se fecha isto, mas continuam os roboticistas a tentar fazer coisas parecidas com aquela que fez o dito Al Kasparov. Um movimento chamado RoboCutter, ou futebol robótico, que é um campeonato anual de futebol para robôs, tem como objetivo explícito, desde o ano 1997, desde o ano em que o dito fez aquela Kasparov, tem desde esse ano o objetivo de, até mais ou menos 2050, uma equipa de robôs conseguir vencer, segundo as regras da FIFA, ao campeão mundial de futebol humano. Claro, vocês vão ver um exemplo, mas há muito longe. Certamente, está muito longe. Mas eu acompanho este campeonato há 7 ou 8 anos. Só vi no local 2 vezes que foi na Europa até agora, e para mais hoje, não estando a trabalhar nos valores soviéticos, é mais difícil, mas tenho aprendido muito. Só que, por exemplo, isto parece que não tem nada. Ok. Tem muitos passos. Eu espero que seja assim, que eu acho que não consigo aumentar aqui o tamanho do. Pois, mas é preciso ter alguma habilidade mais. À direita, aqui, é isso. Faz-se a carregar? Obrigado. Obrigado. Mas o bebê fica porco. Estamos. Como é que as crianças não estavam explosivos dentro da bola? Isto já é de 2009. Eu já vi depois e estão melhores. Mas ainda não estão. Não tinha aqui outro destes, mas é melhor não, porque isto demora, cada um deles demora mais tempo do que eu estava preparado. Bom, esta questão da postura intencional, ou seja, a capacidade que está a ser explorada para despertar que despertar em nós, no entendimento de máquinas, o mesmo tipo de atitude básica que nós normalmente temos com as pessoas, ou seja, fazer máquinas com um tipo de pistas que no dia a dia nos fazem tratar alguma coisa como uma pessoa, sendo que isso pode ser a entrada para que nós de facto confundamos o que é tratar uma pessoa, o que é tratar uma máquina de uma determinada maneira. E não é preciso ter mais intenções por causa disso. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de, em certas circunstâncias, deixar de ser distinguível com o que é que estamos a tratar num determinado momento, com o que é que estamos a interagir num determinado momento. Há um problema a esse projeto. Não do ponto de vista de se podemos ou não enganar uma outra pessoa individualmente, mas do ponto de vista da espécie de ser enganada.
é que normalmente as máquinas são feitas pelos humanos. E, portanto, eu posso saber que aquela máquina é uma máquina, mas quem fez aquela máquina sabe que a máquina é uma máquina. E, portanto, nós podemos não saber individualmente que estamos perante um robô, mas coletivamente, como espécie, como grupo social, sabemos que aquela máquina é um robô. Da mesma maneira que há muita gente que não sabe coisas que eu não sei. E, portanto, eu não sei individualmente, mas sabe-se. Eu não sei distinguir duas espécies de ribolinha, mas há quem saiba. Portanto, nós sabemos, embora eu não saiba. E, portanto, pode-se dizer, não há problema. As máquinas são feitas pelos humanos. Há sempre humanos que sabem que aquelas máquinas são máquinas. E, portanto, no fundo é questão de saber se há humanos a querer enganar humanos. Tu até disseste, no princípio, isso é uma questão de relação entre humanos, não é uma questão de relação entre humanos e máquinas. Portanto, fala um problema. Há sempre humanos que sabem. O problema é que pode haver humanos que querem enganar humanos. Mas isso é um problema da relação entre humanos. Não é um problema de relação entre máquinas. Bom, o problema é que começa a haver máquinas que não foram, em rigor, o resultado de qualquer coisa que os humanos fizeram. Ou seja, aquilo que eu disse é verdade. São essas máquinas o resultado daquilo que os humanos fizeram, mas não são o resultado que os humanos fizeram. Há dois exemplos, hoje em dia, centrais dessa possibilidade. O primeiro é a robótica evolucionista, e o segundo é a robótica do desenvolvimento. Vou dizer rapidamente o que é a robótica evolucionista, depois vou mostrar exemplos da robótica do desenvolvimento. A robótica evolucionista são um conjunto de experiências, mais ou menos diversificado, bastante diversificado, de experiências que procuram fazer versões artificiais do processo de evolução natural. Basicamente, o processo de evolução natural é um processo em que há uma receita de alguma coisa, por exemplo, a receita do ser humano. Essa receita está disponível em determinado formato e essa receita evolui. As coisas que são feitas com essa receita são postas no mundo. Umas são mais bem-sucedidas do que outras. Há maior probabilidade de que aquelas que são mais bem-sucedidas venham a fazer a receita da geração seguinte. Ao fim de muitas gerações, há uma parte dos bolos ficou queimada, desapareceu, e outra parte continua a prosperar. Basicamente, é a evolução natural. Ora, isto acontece na natureza, mas pode ser replicado artificialmente. Muitos dos robôs com que se faz a experiência de evolução artificial são robôs cujo sistema de controle é uma versão artificial de uma rede neuronal. Uma espécie de cérebro muitíssimo simplificado, em que há neurónios, ligações entre os neurónios que, por exemplo, fazem tratamento de determinados dados sobre recolhidos de sensores, infravermelhos, por exemplo, transformam um pacote de dados em penalizações, comandos para motores, que fazem como, por exemplo, tal como a tartaruga do Grey Walter, mandando um sinal de infravermelho que é devolvido demasiado rapidamente, significa que há um obstáculo, isso provoca uma reorientação da progressão para o outro lado para evitar o obstáculo. Uma rede neuronal artificial é uma coisinha que procura imitar o cérebro, mas basicamente faz isto. Ora, é possível fazer uma espécie de cromossoma artificial que representa essa rede neuronal. Quais são os sensores, quais são os comandos para os motores, o que é que faz e em que circunstâncias. E o que é que se tem feito? O que se tem feito é pôr robôs, normalmente pequenos robôs, a desembaraçar-se de uma determinada circunstância, por exemplo, a seguir um labirinto, conseguir entrar no labirinto, correr e sair, e deixar que o robô se desenrasque e, ao fim de uns milhares de gerações, a transformação progressiva, tal como é a evolução natural, a transformação progressiva do sistema de controle do robô faz com que haja um robô que finalmente é capaz de entrar no labirinto, correr no labirinto sem se atirar contra as paredes e sair. Isto, não estou aqui a ilustrar, não estou aqui a ilustrar tudo, mas isto são experiências
das mais simples que se traz aqui já com a evolução artificial. E, portanto, isto tem um aspecto muito interessante, que é, consegue-se pôr um pequeno robô, ou vários, a desempenhar uma tarefa e a descobrir evolutivamente uma solução, e isto, de facto, consegue-se. Normalmente faz-se primeiro a simulação para descobrir uma versão da rede neuronal que vai fazer isso e depois experimenta-se com robôs físicos, três dimensões, reais, e por essa via conseguem-se resolver muitos problemas de navegação, de procura, de exploração do espaço físico. É interessante, tem um problema. É que normalmente, ao fim de uns milhares de gerações de um processo de indução artificial, o engenheiro que houve o processo de fazer não sabe porque é que aquela rede neuronal é que chegou no fim funciona de tal maneira. Ou seja, na maior parte dos casos, o resultado do processo de indução artificial não está acessível analiticamente. Ou seja, por exemplo, isto é feito normalmente à base de uma chamada função de avaliação. Ou seja, determina-se o que é importante para que aquele robô consiga fazer aquela tarefa. Por exemplo, é importante manter-se a uma certa distância dos obstáculos, para não colidir. Só que, muitas vezes, chegado ao fim desse processo, não se sabe porque é que aquele comportamento, aquele sistema de controle, é a solução para aquele problema. Bom, é a solução, mas não se sabe. Então, temos um primeiro exemplo de um tipo de robótica em que é possível, sendo um processo montado por humanos, no fim do processo, os humanos não saberem porque é que aquele tipo de robô funciona daquela maneira naquela circunstância. Mas pode-se tentar aproximar, melhormente consegue-se aproximar com pequenas razões, os fatores que fizeram com que aquela fosse a solução. Mas o domínio analítico não é comparável com o que tem o programador que escreve o programa para que, em determinadas circunstâncias, aconteça isto e aconteça aquilo. Isto é um exemplo. E aqui a ideia de que há sempre uns humanos que sabem como é que se chegou àquele robô é uma ideia que começa a ter dificuldades. Neste caso, o resultado de um processo de evolução artificial pode ser que existam determinados robôs cujo sistema de controle, mesmo coletivamente, os humanos não sabem como é que se chegou lá. Outro exemplo está nas potencialidades da robótica do desenvolvimento. A robótica do desenvolvimento é um tipo de robótica com muitas práticas diferenciadas, com muitas experiências diferentes, dando importância a coisas diferentes, mas que, basicamente, podemos dizer o seguinte. Enquanto num processo de inteligência artificial clássica, o que se procura fazer é um agente inteligente adulto, ou seja, quer um computador, não quer um computador bebê, um computador a funcionar, pronto a funcionar. Quer um robô pronto a funcionar, a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ora, o que é interessante é que isto é completamente diferente, radicalmente diferente, da forma como nós e outras espécies sofisticadas chegamos a ser. Todas as espécies mais sofisticadas que nós conhecemos neste planeta são espécies em que há um período de maturação relativamente longo, em que o período de maturação esse, durante o qual há um desenvolvimento progressivo das capacidades físicas e mentais do indivíduo, da espécie, e essa espécie de treino de cada um dos indivíduos é feito de formas mais ou menos informais por outros membros da espécie. Isto parece esquisito, mas não é. É muito simples. É certo que hoje em dia se diz que os jovens são adultos cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Mas, mais coisa, menos coisa, podemos dizer, sem referirmos a respeito da suscetibilidade de ninguém, que pelo menos 11 ou 12 anos de desenvolvimento são o mínimo para se atingir um grau de sofisticação suficiente para, enfim, poder estar no mesmo plano dos adultos. Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista
fundamental. Ora, e isto noutras espécies, com mais ou menos tempo. Ora, normalmente, uma máquina não é feita assim. A máquina é construída adulta. Aquilo que nós queremos que a máquina seja, no fim do processo, para fazer alguma coisa. A máquina adulta. Ora, a ideia da robótica do desenvolvimento é precisamente a seguinte, talvez fosse interessante. Há um aspecto importante que eu falei e depois vou explicar. É o caráter informal da interação com o indivíduo que está em desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, enfim, é suposto que pelo menos o pai e a mãe tenham umas noções um pouco mais do que informais acerca de como é que se chama o médico. E o pediatra também. E o professor também. Tem umas ideias um pouco mais esclarecidas. Mas a maior parte das pessoas que interagem com um bebê e com uma criança, uma formação especial, fazem o que é que costumam fazer, brincam, conversam que se consegue conversar, ou estão a fazer grandes planos. Agora vou encontrar aquele filho dos meus amigos, o que é que eu vou dizer hoje? Tenho que pensar bem, o que é que eu vou fazer? Será que eu posso mexer nele? Onde é que eu posso tocar? Não. As pessoas não funcionam assim. Nós relacionamos com os juvenis da nossa espécie de uma forma mais informal. Sabemos que há certas coisas que conseguem fazer, sabemos que essa janela isso vai acabar mal. Há certas conversas que não se têm com uma criança de 10 anos. Bom, mas dentro de certas balizas, a maior parte do nosso comportamento com o juvenil da nossa espécie é um comportamento informal. Ou seja, nós fazemos aquilo que devíamos fazer, o que sempre se fez, que achamos que é o banal. O que é que isso significa? Significa que não é preciso nenhum treino especial para fazermos esse processo de desenvolvimento dos juvenis da nossa espécie. A ideia da robótica, obviamente, é essa. Bom, se nós pudéssemos ter uns robôs que, em vez de serem todos programados logo para serem adultos, levam só uma programação básica para certas coisas e depois vão aprender o resto. Aprender, no sentido, não aprender no sentido que o indivíduo aprende, mas desenvolver certas capacidades. Este xarope que está aqui, penso que é razoável dizer que é uma das experiências mais sofisticadas em robótica de desenvolvimento que existe atualmente à face da Terra. É um projeto nacional, começou com a União Europeia, é um projeto da Voltaire, que faz este filhote do robô, ITER. É um projeto em que o Instituto de Ciência Robótica do Rio Grande do Sul atualmente também participou, desde o princípio. E, portanto, temos a sorte. Há vários numa primeira fase, foram da equipa desenvolver um aspecto do robô, depois juntaram e, entretanto, fizeram bastantes exemplares que deixaram que outros laboratórios que também pudessem começar a desenvolver. Mas estava a dizer, aqui no canto superior esquerdo, vamos ter um robô a adquirir objetos. Ou seja, a reconhecer visualmente objetos. Podia-se ter simplesmente programado. Os objetos que tu conheces são estes assim, uma caixa, uma determinada criação, uma determinada cor, uns bonecos. Mas é possível fazer de outra maneira. Aquilo que este pequeno vídeo mostra é este iCam, isto é técnico, neste caso, este iCam a adquirir objetos da sua egosfera. No princípio, ele não conhece nenhum objeto. É ter esse fora. Há uma forma de mostrar objetos que ele vai registar. Estamos a ver aqui em cima
do lado direito em cima, o que ele vê, não achas, o que ele vai ajustar. Progressivamente ele vai passando a ter objetos na sua base. Não era preciso ter escolhido esta forma de o fazer reconhecer objetos. Podia-se ter programado aquilo para reconhecer objetos com todas as características. Mas isto permite um tipo de interação com o iPad informal. Ou seja, eu sei que basta mostrar e ele reconhece. Não preciso saber programar o robô para o fazer reconhecer um objeto. Nem preciso de, antes de o pôr no mundo, decidir que objetos é que vou dizer que existem. Posso ir fazendo isso progressivamente. E não tenho que ser engenheiro, não tenho que ser informático, não tenho que ser cientista de computação para fazer isso. A partir do momento em que dizem que simplesmente é preciso estar mais ou menos a um metro de distância entre os olhos dele para eu reconhecer. Isso permite uma interação que faz progredir aquilo que o robô é de uma forma informal, ou seja, para o qual eu preciso ter uma formação específica e especializada para ter esse tipo de interação com o robô. E este robô vai passar a ser diferente a partir do momento em que eu fiz saber que há uns tantos objetos que eu quero que ele reconheça como objetos do mundo dele. Porque ele agora é capaz de reconhecer e de ter certos comportamentos relacionados com objetos que há bocadinho, para ele, não tinham qualquer significado. Não posso usar os outros estudos que tinha pensado. Vou só mostrar outro aqui. Aqui, no outro lado, há um robô que parece que está a pegar no tesouro, não é? Uma esponja. Não vou mostrar, mas basicamente o robô, aquilo que se chama affordances, o robô é posto a experimentar como é que consegue lidar com uma coisa nova. Ele olha, vê uma dimensão, vê a distância que está e depois vai experimentar. É completamente diferente ter uma esponja, que é uma coisa muito leve, e que se deforma de segura para trás, ou ter um tijolo com a mesma dimensão seria mais pesado. Uma outra coisa que se faz é pôr o robô a experimentar com coisas físicas como é que é relacionar-se com elas. Agora vou mostrar-vos só este, depois também não vou mostrar o robô gatinhar, se era só um assim. Agora vou mostrar-vos outra coisa, para mostrar como é fácil de jogar connosco. Não é com ele, é connosco. Vocês vão ver o comportamento deste robô no momento em que estão dois humanos a trabalhar no sítio onde estão. O processo que vocês vão ver a funcionar resulta apenas de um mecanismo de atenção em que há certos fatores de saliência, por exemplo, o cor, o ruído, fazem com que o robô olhe para a fonte do ruído ou para uma cor que se destaca. E depois há um decaimento da atenção. Eu posso fazer um gesto, o robô olha para mim, mas ao fim de um bocado o gesto já deixa de ter interesse. Não, mas crianças. Ninguém fica eternamente interessado numa coisa que é bonita, mas está sempre igual parado e dizer sempre a mesma coisa. Só esse mecanismo de haver fatores de saliência que chamam a atenção aqui, olhar os olhos e cá. E o facto de depois a atenção decai e fica disponível para ser atraída pelo objeto, provoca este tipo de comportamento. Vamos ver. O robô está a ser controlado à distância. Ainda está em modo autónomo.
Bom, claro que podem dizer, com toda a propriedade, mas isto é muito rudimentar, sim, claro. Isto é ainda muito rudimentar. Mas eu estava a mostrar-vos dois tipos de robótica que podem conduzir a circunstâncias em que aquilo que o robô é não foi explicitamente projetado por outros humanos. Embora estejamos a falar, quer no caso da robótica evolutiva, quer no caso da robótica de desenvolvimento, de processos que foram criados por humanos para permitir um determinado tipo de sucessão de conhecimentos, o que eu quero realçar é que é possível, em qualquer um desses casos, chegar a situações em que a dinâmica interna do processo que foi descobertado pode criar máquinas que já não são intimamente conhecidas por ninguém. Se daqui a algum tempo for possível ter um destes filhotes robô mais sofisticados, que possam, de facto, durante um período de tempo alargado, conviver com pessoas que lhes vão ensinando várias coisas, vão mostrando várias coisas, vão mostrando comportamentos. Quando isso for complementado com materiais, que é evidente, a gente olha para isto e diz que é um robô, é um bebê, o bebê é monstruoso. É evidente que estamos a falar de um conjunto de coisas que estão muito longe de um certo tipo de aperfeiçoamento. Mas, também com este caso, lançamos um processo em que há uma máquina que vai adquirir no mundo certas características em que não é preciso uma intervenção explícita e intencional dos humanos para obter determinados resultados. E em que começa a ser possível essa interação acontecer com pessoas que não estejam especificamente preparadas para esse tipo de interação. E quando nós temos um robô que seja capaz de aprender a reconhecer o comportamento das pessoas com quem está, que não sejam engenheiros, pessoas normais, em casa, que seja capaz de reconhecer a voz, o cheiro, a cara, os hábitos, o sítio onde costuma pôr a caneca do chá, o sítio onde costuma guardar o livro, que gosta de cão e tem cão, e o cão cheira de uma certa maneira e fala de uma certa maneira. Se o robô puder autonomamente adquirir tudo isso ao fim de algum tempo, quem é que conhece esse robô? Aquela história que eu só sei que este jovem aqui é um humano, porque dou de barato também não questiono, pode-se virar contra mim. Noutra circunstância, se eu deixar que um robô adquira muitas daquelas coisas que nos fazem parecer humanos aos outros humanos. Bom, é desafiante pensar nisto sem os medos do costume e sem os entusiasmos do costume. Eu, francamente, já passei por fases de entusiasmo, porque se nós formos corretos com os outros humanos, também seremos corretos com os outros humanos, com máquinas como humanos. E, portanto, o problema não são os humanos. A questão que, do ponto de vista da investigação, me interessa neste momento, e nesse jogo que vai acabar, é esta. Haverá alguma coisa especificamente humana que nós sejamos capazes de identificar e que nos protege contra o risco de confundirmos as máquinas com os humanos, de confundirmos os humanos com as máquinas? E a minha proposta, vou dizer que é proposta, não é dizer eu cheguei a esta conclusão, é dizer esta é a minha proposta para pensar isso. A minha proposta é uma coisa. Permite essa distinção. Essa coisa são as instituições. Agora, muito rapidamente, uso para dizer isso a proposta que um outro filósofo faz para caracterizar que são as instituições.
John Searle diz, aceitando que há factos sociais, que há sociedade, que há vida social, que há organização social, e muitas outras espécies que não o humano, diz, no entanto, que aquilo que ele chama de instituição só existe em espécies humanas. Basicamente, John Searle diz o seguinte: nós temos três tipos de factos. Temos factos brutos, ou factos que dependem dos observadores. O Monte Everest tem, não sei quantos minutos, mais ou menos, de tudo. Isso não depende de eu saber que o Monte Everest é assim. Isso é um facto bruto. Há factos sociais, mas são bem diferentes porque dependem de uma intencionalidade coletiva. Por exemplo, uma orquestra a tocar uma sinfonia depende de que as pessoas da orquestra pensem que vamos tocar uma sinfonia. E é esta, não é outra. Mas as hienas a atacar o leão também têm intencionalidade coletiva. Também é um facto social um bando de hienas a atacar o leão. Porque se for cada uma por si, não consegue. Faz parte dessa ação, em conjunto, determinar essa, ok, vamos lá, é agora. E isso não nos distingue de outras espécies de animais. Também há factos sociais nas espécies de animais. Mas, dizem, há outro tipo de factos, são os factos emocionais, que só existem nas espécies de animais. Os factos emocionais dependem de uma atribuição funcional especial. Os animais também fazem atribuições funcionais. Por exemplo, nós podemos dizer: esta pedra serve de banco. Esta pedra é um banco. As coisas parecidas com essas, os animais também fazem. Usam copos para tirar os fluidos do mundo inteiro. Coisas muito mais sofisticadas. Agora, o que o John Searle diz é: mas há um tipo de. Isso é uma atribuição do estatuto. Ou seja, esta pedra é um banco. Esta pedra tem o estatuto de um banco. Do acerto. Há um tipo de atribuição funcional que, diz ele, só nós é que temos. São as atribuições funcionais que não dependem nem estão essencialmente ligadas às características materiais do objeto que é alvo da atribuição funcional. E é isso que ele chama de atribuição de estatuto. Por exemplo, uma nota de 10 euros podia. Um mau exemplo, mas não, até é um bom exemplo. Uma nota de 10 euros podia não ser daquele papel. Podia não ser de papel. Podia não ter aquela cor. Aliás, a maior parte das notas de 10 euros não existem. São registros informáticos em certas bases de dados. E continuam a ser 10 euros. Mas há um objeto que fisicamente se atribuiu um estatuto específico. Como é sabido. Essa mesma função, em outras sociedades, dentro do mesmo esquema, os indivíduos têm livre, têm dinheiro. Mas há outras sociedades que têm outras formas de ter uma espécie de direitos de obras todas. E não temos que fazer como eles, nem eles têm que fazer como nós. Porque não depende da materialidade da coisa. É certo que as notas de banco têm certas características que são instrumentais. Por exemplo, têm certas características para fazer com que não sejam assim tão fáceis de falsificar como isso. Mas isso não tem a ver com o essencial. Tem que funcionar como equivalentes de obras todas. E isso, diz o John Searle, não existe em mais de uma espécie. Esse ponto é disputado. Por exemplo, muitos climatologistas disputam esse ponto. Não tenho agora tempo para entrar nesse aspecto. Mas há climatologistas que dizem que há outros primatas que têm uma espécie de dinheiro. Por exemplo, aí diretamente à questão. Para haver dinheiro, tem que haver funcionamento simbólico. Alguns climatologistas dizem que há primatas que têm funcionamento simbólico. São capazes de trabalhar com símbolo. Eu terminaria dizendo o seguinte: é mais difícil, e é daí que vem o tal teste, alvo dos reis para a
É mais difícil falsificar instituições do que falsificar outras. O que o Alves dos Reis fez em 1925? Montou uma operação, que a maior parte das pessoas conhecerá, mas que vão lembrar dos pontos essenciais. O Alves dos Reis convenceu uma firma inglesa que imprimiria as notas para Portugal que o Banco de Portugal queria pôr a rotativa a funcionar outra vez para fazer umas notas iguais a umas que já existiam. Eles queriam outras, dizia ele, explicava ele que era para pôr em Angola. Depois, como vocês mandam umas notas, a gente põe um carimbo, dizer Angola e isto é para Angola, depois pode-se fazer igual, que é mais fácil. Os ingleses, depois pagaram isso caro, mas caíram, fizeram umas notas completamente iguais. Completamente iguais, as mesmas rotativas, o mesmo papel, as mesmas tintas, os mesmos métodos, até usaram as chancelas dos diretores do Banco de Portugal que tinham lá, eram os mesmos, fizeram tudo. Os tipos colocaram isto em Portugal, os agentes de paz, e depois começaram a tentar rapidamente ter dinheiro bom em troca daquilo. Compravam coisas, faziam câmbio. A certa altura havia tantas daquelas notas de 500 escudos que as pessoas começaram a dizer: isto tem que ser falso. Isto tem que ser falso. E as pessoas desconfiavam e iam ao Banco de Portugal, às dependências locais, para analisar. E eles analisavam e sim, a nota é boa, completamente. A certa altura, o ar era tão grande que o Banco de Portugal fez uma análise. A primeira análise, não, comunicar oficial. Todas as notas que foram analisadas são boas. E eram. Até que, a certa altura, aquilo estava a tornar-se complicado. O Banco de Portugal fez uma análise sistemática de uns milhares de notas e descobriu, umas 6 mil notas, meio dúzia delas com a matrícula duplicada. Ou seja, o número descobriu realmente algo problema. Só que não havia nada de físico, de material, que distinguisse as notas boas das notas más. O que havia era uma diferença institucional. O Banco de Portugal tinha mandado fazer umas e o Alves dos Reis tinha mandado fazer as outras. E no ordenamento institucional do país, o Banco de Portugal podia mandar fazer notas e o Alves dos Reis não podia. O Alves dos Reis, aspecto curioso, tinha tido essa ideia ouvindo, lendo, quando estava na cadeia de outra coisa, na cadeia de respeito, que se sabe, tinha tido essa ideia lendo a intervenção do deputado colonial na Câmara dos Deputados, que dizia: o governo e o Banco de Portugal andam a fazer emissões surdas, ou seja, andam a fazer emissão de nota sem terem os decretos aprovados, porque é por causa da cultura fiduciária, das notas, e como não têm, andam a fazer emissão ilegal de notas. E o Alves Reis pensou: bom, se eles andam a fazer notas agora, então também posso fazer. E fez. Como, entretanto, o Banco de Portugal era nacional, era um banco comercial, um banco comercial especial, com o diretor do governo, que era controlado pelas grandes famílias da economia. Ele, entretanto, Alves dos Reis do seu grupo, fez um banco para tentar tomar posição no Banco de Portugal para legalizar as notas que não eram legais, mas que eram iguais às legais. Aí não conseguiu, foi para a cadeia e acabou. Mas o que estava em causa era fazer uma falsificação, não das notas, no sentido em que nós costumamos falar das notas. As notas são objetos materiais, têm certas características, e os tipos que fazem notas boas põem lá certas coisas para identificar as notas que são precisas, mas não são iguais. Há uma diferença natural. A questão não está na diferença natural, está na questão institucional. Eu ainda mantém, apesar de tudo, que o Sr. Santos tem razão quando diz que esse tipo de diferença institucional só a espécie de maneira que faz, no momento, e isso faz uma distinção. E, se nós soubermos fazer as coisas, as máquinas estão certamente ainda mais longe do que os primatas conseguir falsificar a instituição. Falta a frase. O teste Alves dos Reis para a inteligência é o robô ser capaz de conceber um esquema tipo Alves dos Reis, ou pelo menos ser capaz de arranjar uma maneira de o desmontar. É esse o teste de inteligência Alves dos Reis. Muito obrigado.